Irmãos queridos, boa noite. Eu vou usar o púlpito aqui de baixo, eu me sinto mais confortável estando perto dos irmãos, podendo vê-los e eu acho que cria assim mais um clima de mais aconchego e intimidade. Vou precisar um pouquinho de graça hoje para pregar, porque eu estou praticamente virado, conforme se costuma dizer, porque peguei o voo lá no Rio já meia-noite e tive muita dificuldade com o voo, cadeira muito apertada. Então aí cheguei aqui no aeroporto às 3h30 mais ou menos e 5h30 saí do aeroporto, vim para o hotel. Então não consegui dormir. Então estou precisando de graça, mas confiando que o poder se aperfeiçoa na fraqueza e que Deus vai nos abençoar muito. Agora não estou tão fraco assim, porque nesse período todo, eu que não sou bobo, chupei uns 10 cajus, fui ali para a praia e chupei uns 10 cajus, já comi 2 tapiocas, então estou me sentindo assim, bastante renovado. E dizem que tem uma benção aí reservada para hoje à noite, alguém vai me levar para um lugar. Tem uma sugestão aqui do Rio, de um restaurante, um amigo meu, um empresário lá da igreja, passou por um restaurante aqui, falou que é coisa santa, e que se os irmãos amam realmente os ministros do evangelho, vão me levar lá hoje, foi o que ele falou. Com direito a? Não, eu não bebo, caipirinha não bebo não. Então tá bom, com direito a um convidado. Ok, meus amados irmãos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 15. A minha intenção nessa noite é de falar sobre a missão da igreja à luz do que a Bíblia fala sobre o funcionamento de toda e qualquer sociedade, tendo como ponto de partida o que ocorreu naquela manhã de sexta-feira, que precipitou na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então me parece que nessa passagem nós encontramos forças que encontram-se sempre em operação e que tornam a nossa vida quase que inviável. É como diz o sociólogo Peter Berg, na sua magnum opus, A Construção Social da Realidade. O homem cria uma realidade socialmente construída para si, e acaba que se percebe não conseguindo viver dentro dessa realidade. E eu gostaria de nessa noite falar sobre essa realidade socialmente construída, os desafios que ela representa para a vida da igreja e a desgraça que causa na vida dos seres humanos. Marcos capítulo 15, versículo 1, todo mundo achou? Marcos 15, verso 1, diz assim: logo pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então essa passagem descreve o que a religião fez com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui vendo em ação, na perspectiva de matar a Cristo, os responsáveis pela administração do culto no templo, os sacerdotes, os anciãos, que entre outras coisas cumpriam a função de membros da Suprema Corte Religiosa Judaica, e os escribas, de cuja produção teológica Israel aguardava
a fim de obter subsídios para a interpretação do texto do Antigo Testamento. Nós estamos então aqui vendo a elite religiosa judaica a partir do Vaticano de Israel, Jerusalém, focada no propósito de apagar a luz do planeta. De matar. E nesse ponto eu vou lhes dizer uma coisa, eu digo olhando nos olhos de vocês. Matar aquele que falou como nenhum outro ser humano pôde falar. Não é à toa que o apóstolo Pedro disse: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Com esse carpinteiro nós ficamos curados da fobia de Deus e aprendemos a chamar Deus de Pai. Com a mensagem desse rapaz que morreu com 33 anos, nós tivemos contato com a doçura de Deus. E aqui nós vemos a religião tensionando matar aquele a quem o Pai enviara, a fim de ensinar os homens a como se reconciliarem com o seu Criador. E amarrando uma das passagens mais paradoxais das Sagradas Escrituras, pois aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra é encontrado aqui amarrado, se deixando limitar a fim de trazer libertação para a sua e para a minha vida. Então, a religião amarra o Filho de Deus e o leva para a autoridade civil e o entrega a Pilatos, fazendo algo pouco comum em Israel, o próprio povo de Israel entregando um dos seus para os romanos. Foi o que eles fizeram. E o fizeram porque precisavam da autoridade civil a fim de dar cabo da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. És tu o rei dos judeus? Segundo William Hendrickson, a forma como a pergunta está construída no grego denota um pouco de menosprezo. És tu o rei dos judeus? Quer dizer, você que é o rei dos judeus. Nós estamos aqui diante do problema epistemológico por excelência. Como ver divindade, realeza, filiação divina num ser cheio de hematoma no rosto, porque ele havia acabado de levar uma surra dos soldados que serviam a religião. Então ele chega humilhado à presença de Pilatos, e Pilatos então faz essa pergunta: és tu o rei de judeus? Ao que Jesus responde: é isso que você está dizendo. Verso 3: então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então nós aqui estamos vendo
a mentira na boca daqueles que deveriam ser arautos da verdade. Quer dizer, a religião endossando o que não era verdadeiro. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, a esta altura, mudando o foco da acusação, saindo de questões de natureza religiosa e passando para questões de natureza política. Não era mais alguém que se dizia igual a Deus, era alguém que chamava o povo de Israel para se insurgir contra Roma, que, entre outras coisas, pregava o fim do pagamento de impostos, e chamando homens e mulheres para se juntarem a ele, o verdadeiro rei de Israel, no propósito de livrar a Palestina do jugo romano. Acusação, politicamente falando, gravíssima. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Porque era da experiência de Pilatos, nessas horas, o acusado se defender. Uma pergunta que partia de um pressuposto falso, pois ela dá a entender que se o Senhor Jesus fizesse uma boa defesa de si mesmo, passaria incólume por aquele julgamento, que era uma inverdade, uma completa impossibilidade, porque Jesus estava diante de um governante covarde e de uma liderança religiosa empedernida e completamente determinada em dar cabo do Filho de Deus. Nada respondes, vê quantas acusações te fazem, quer dizer, acusações das mais diferentes naturezas, focadas de uma forma toda especial em questões políticas. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, por ocasião da Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos. Era uma espécie de dramatização que podia ser usada também para corrigir possíveis injustiças. Por que uma dramatização? Porque a libertação do preso dramatizava aquilo que a Páscoa celebrava, a libertação do povo de Israel, que de modo idêntico escapou de uma terrível prisão no Egito. E uma possível reparação, porque nem todos os que se encontram no sistema prisional, isso vale para qualquer nação, em qualquer era, são culpados por aquilo que lhes foi imputado. Verso 7. Havia um chamado Barrabás. Então, entre os presos, havia um de nome chamado Barrabás, que havia feito justamente aquilo do que o Senhor Jesus estava sendo acusado, com exceção do homicídio. O texto diz que, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Verso 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então agora nós vemos a multidão
se aproximando de Pilatos e pedindo que Pilatos cumprisse, vamos assim dizer, aquela norma cultural. Eles cobraram de Pilatos a libertação de um preso. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Por que Pilatos fez esta pergunta? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele queria se fazer valer daquela oportunidade para não precisar matar o Senhor Jesus Cristo. Não era da intenção de Pilatos matar o Senhor Jesus. Qual o motivo? Olha o que a Bíblia diz. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Meu Deus do céu. Eu vou me segurar aqui porque eu vou deixar parte da aplicação para o final da mensagem. Estou usando deliberadamente aqui o método calvinista, puritano de pregação. A primeira parte da mensagem você gasta apenas amealhando munição. Primeiro nós estamos nos familiarizando com o texto, com fatos referentes à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós vamos para a aplicação prática, mas é difícil a gente se conter quando chega num versículo como esse. Mas eu vou me conter. O que o texto está dizendo? Aquelas águias, aqueles malandros, canalhas, cretinos, a liderança religiosa judaica, se aproximou de Pilatos, apresentando um sem número de mentiras, a fim de matar Jesus Cristo através do poder civil, do poder secular. Só que eles se depararam com uma raposa. Dez vezes mais esperta do que todos os escribas, os sacerdotes e os anciãos juntos. E quando eles chegaram, Pilatos cutucou seus assessores e falou o seguinte: olha os caras, me perdoe usar o português do Rio de Janeiro, da rua, olha os caras, são idênticos a nós, a mesma safadeza que rola aqui no palácio, rola no templo. Eles estão querendo matar o rapaz, porque estão morrendo de inveja, porque ele bate neles de manhã, tarde e noite. E o povo adora o rapaz. E tem uma multidão seguindo, e eles estão morrendo de inveja. Vocês imaginem a cena, o governador cutucando o secretário, dizendo, vou usar o português mais uma vez da rua do Rio de Janeiro, olha a onda do pastor, olha o que o pastor está querendo fazer conosco, olha só, o conselho de pastores de Natal está querendo nos usar, safados. Olha o que o texto diz. Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Inacreditável. Mas estes incitaram a multidão
no sentido de que lhe soltasse de preferência a Barrabás. Ou seja, os pastores usando rádio, usando televisão, usando Facebook para mexer com a opinião pública e fazer com que a opinião pública estivesse do lado do inferno, da injustiça, da maldade. Ou seja, um número incontável de pessoas com a sua capacidade, como é que eu poderia dizer, de fazer julgamentos morais, corrompida pela pregação de sacerdotes, anciãos e escribas. Eles conseguiram formar uma opinião pública. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? A esta altura Pilatos estava apavorado, porque a mulher dele já o havia procurado e dizendo o seguinte: não toque em Jesus. Eu tive uma noite de horror, sofrendo de profunda perturbação e angústia. Não toque nesse homem. E mais uma vez Pilatos tenta passar a responsabilidade para a multidão. Ele queria Jesus solto, mas de uma tal maneira que ele não se comprometesse com Roma. Olha o que o texto diz. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Então, aqui, está me vindo aqui uma expressão que não é digna do púlpito. Porque isso aqui é a loucura. Tem um samba no Rio de Janeiro que traduz o que é isso aqui. Isso aqui é a loucura. Pilatos querendo o que é justo, a religião querendo o que é injusto, e levando a opinião pública a abraçar o que é imoral. E o mais absurdo ainda, quem são estes que estão dizendo crucifica-o? São justamente aqueles que receberam Jesus Cristo em Jerusalém e disseram: hosana ao que vem em nome do Senhor, e que tiraram as suas roupas e jogaram na rua, no chão, na lama, para que Jesus pudesse passar em cima do jumentinho. Quer dizer, passar por elas, por cima daquele jumentinho. O mesmo povo que cantou para valer até ficar rouco, estava pedindo agora a morte do Filho de Deus. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Qual é o fundamento da ira de vocês? Por que vocês querem o que querem? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Aqui então passou a imperar o fenômeno de psicologia de massa. Não havia mais base para o diálogo. A religião venceu. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, esse Pilatos querendo contentar a multidão, é coisa de nós passarmos um mês inteiro estudando sobre essa frase. Literalmente. Pilatos querendo contentar a multidão. O problema de Pilatos foi muito bem detectado por C.S. Lewis. C.S. Lewis diz a seguinte coisa: que a coragem é uma virtude central para o cristianismo.
Porque a coragem é a virtude que mantém todas as demais de pé no momento da mais alta prova. E aí ele conclui algo que, se você teme a Deus, isso aqui é coisa de você se ajoelhar e falar: livra-me, Senhor. Uma das declarações mais cortantes de C.S. Lewis, quando ele diz: sem coragem, nós só somos justos, bondosos, leais, sob certas circunstâncias. Ou seja, só somos justos até aquele momento em que a chapa fica quente. Faltava coragem a Pilatos. Faltava aquilo que Jonathan Edwards costumava chamar de simetria de caráter. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele não era tão mau quanto poderia ser. Havia um senso de justiça, mas por não ter nascido de novo, ele era uma aberração moral, um ser disforme. Faltava-lhe integridade, faltava-lhe coragem. E o texto apresenta mais preocupado com a sua popularidade e preservação do seu cargo do que com a justiça. O texto diz: querendo o quê? Na minha Bíblia, querendo contentar a multidão. Querendo contentar a multidão, soltou-lhes a Barrabás. Soltou-lhes a Barrabás. O homicida encontra a liberdade e o cordeiro que tira o pecado do mundo é mantido na prisão e para ele é prescrita a pena de morte. E após mandar açoitar a Jesus, quer dizer, Jesus foi torturado, foi um preso político que teve que parar em Guantánamo. Foi açoitado. O que significou um soldado à direita, um soldado à esquerda, uma vara com uma fita de couro, em cuja ponta levava o chumbo ou pedaço de osso de animal. Um batia da direita, o outro batia da esquerda. Há registros históricos que dão conta de, nessas sessões de tortura, as veias mais profundas aparecerem. E houve caso até mesmo dos órgãos da vítima virem a se tornar expostos. Ou seja, Mel Gibson pode ter exagerado, mas não tanto. Não foi fácil para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi açoitado e depois entregue para ser crucificado. Em seguida, diz a Bíblia que ele cai nas mãos da PM. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio. Ele é levado para dentro do palácio, que é o pretório onde Pilatos se alojava quando estava em Jerusalém. E reuniram todo o batalhão, todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, colocaram no Senhor Jesus uma roupa vermelha ridícula, provavelmente velha, que ali se encontrava. É rei? Então vamos dar a ele os trajes reais. Rei gosta de se vestir de vermelho. E tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça. Pergunto a vocês, como que os soldados botaram
a coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus? Com delicadeza? E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, que certamente fazia com que os espinhos entrassem mais na cabeça do nosso Salvador. Cuspiam nele. Então, a gente passa despercebido por esse fato, que o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi batizado pelos homens que cuspiam nele. E pondo-se de joelhos, o adoravam. Vocês vejam, gente, olha, vocês veem, isso aqui, gente, devia constar essa história em todo o livro de filosofia. Especialmente na seção epistemologia, que trata de duas perguntas: como sabemos e como sabemos que sabemos. Pergunto a vocês: quem consegue ver num homem com o rosto cheio de hematomas, com o corpo desfigurado, descabelado, com uma roupa vermelha ridícula, uma coroa de espinhos na cabeça, um caniço nas mãos, com cuspe de soldado se misturando com sangue, quem consegue ver filiação divina aí? Depois de o terem escarnecido, vocês imaginem o que aconteceu ali. E o que significou esse escarnecimento? E o que ele ouviu? Despiram-lhe a púrpura, ou seja, ele ficou nu. Imagine o que aconteceu no momento que o Senhor Jesus ficou nu. E o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. A essa altura ele estava tão debilitado que olha o que a Bíblia diz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Provavelmente alguma mulher se compadeceu dele e lhe ofereceu droga. Vinho com mirra, para aliviar as suas dores. E ele não quis se drogar. Queria manter a sua mente intacta. É claro que a Bíblia não está condenando aquele que, em meio a dores excruciantes, no hospital, toma morfina. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor Jesus recusou. Não podia ser diferente. Especialmente em razão do que ele haveria de ensinar à humanidade no Calvário. Então crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Ele nunca falou isso, mas a religião fez com que essa notícia se espalhasse. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, o que ele não podia fazer, senão nós estaríamos perdidos. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam:
Isso tudo que nós estamos vendo aqui é surreal. Já observaram isso? Olhem só agora o que saiu da boca dos sacerdotes e dos escribas, mas olha só, movidos pelos piores motivos. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mas não é isso que o Evangelho ensina? Ele só pôde salvar os demais porque recusou-se a salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Gente, o que essa passagem tem a ver com a missão integral? Não há a mínima dúvida de que nessa passagem nós estamos em contato com princípios que regem a vida em sociedade. E o que as instituições que cumprem o papel de viabilizar a vida em sociedade podem vir a se tornar. Nessa passagem, nós estamos diante do microcosmos, daquilo que ocorre no planeta Terra, que sempre regeu a relação entre os homens e que sempre assim o fará. Essa é uma radiografia impressionante da vida do planeta e que torna, por exemplo, o nosso conceito de missão, de transformação histórica da sociedade, de batalha espiritual, brincadeira de criança. Nós estamos lidando com algo assustador. Que causa consequências na vida da igreja, no seu lar, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no planeta. Que mundo é esse? Esse é um mundo caracterizado pelo fato de a religião botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. Esse é o primeiro fato que emerge, que essa passagem ensina para você e para mim. O maior inimigo do Evangelho não é aquele que poderíamos considerar por representar, em termos intelectuais, o exato oposto daquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho parte da pressuposição que este mundo tem o Criador. Então poderíamos julgar que o exato oposto do Evangelho, consistindo assim no seu maior inimigo é o ateísmo. Engana-se. O maior inimigo do Evangelho chama-se religião. E aqui nós estamos vendo homens de alma religiosa como você e eu, envolvidos no plano de matar o Salvador do mundo, Filho de Deus, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Isso é algo assustador. Segundo fato que nos chama a atenção nessa passagem:
quanto o sistema de justiça criminal é capaz de legitimar os maiores absurdos. Aqui está o Senhor Jesus sendo preso sem o direito de defesa, sem quem o defendesse. Aqui você não encontra o contraditório, não há cariação, não há defensoria pública em ação. Outro ponto que nos chama a atenção nessa passagem, a opinião pública. E aquilo que faz com que milhões e milhões de pessoas se equivoquem. O que leva tanta gente ao mesmo tempo a acreditar na mentira? E até que ponto a religião é a principal responsável por manter tanta gente em estado de alienação? Essa passagem é profundamente reveladora do funcionamento do poder político. O que nós vemos aqui, e é óbvio que isso pode acontecer mesmo em regimes democráticos, o que de certa forma é pior ainda, porque você tem a maldade legitimada pela democracia. O que nós vemos aqui? A autoridade pública preocupada com a sua perpetuação no poder, preocupada com a opinião pública, preocupada em salvar a própria pele. Essa passagem descreve o funcionamento da cabeça da classe governante. Como que a mente do político trabalha. Pilatos sabia da inocência do Senhor Jesus, mas estava mais preocupado com o poder. Essa passagem também nos apresenta um princípio que rege a vida daqueles que detêm o monopólio do uso da força. Esses homens estão manhã, tarde e noite expostos à tentação do abuso de poder, de torturar pessoas e humilhá-las, especialmente quando essas pessoas vêm parar em porões de tortura física e psicológica. Esse é o mundo da violação dos direitos humanos. Irmãos amados, em nome de Jesus, eu estou forçando a barra? Eu estou forçando o texto? Por favor, para que nós possamos sair daqui agora e ir para a aplicação prática e orar. É muito importante que nesse ponto da mensagem os irmãos possam dizer comigo se é que estão certos disso. O pastor Antônio Carlos não está forçando a barra. Ele fez uma exposição do que aconteceu naquela manhã de sexta-feira, que revelou o papel da religião na execução de Cristo, do poder político, dos agentes do poder público, como que a opinião pública se comportou, o que aconteceu na prisão e o que eu estou querendo lhes dizer em nome de Jesus,
que esta passagem é reveladora do funcionamento do planeta. O planeta funciona assim. E o que eu gostaria de ver com vocês, na parte prática, quer dizer, aplicativa da minha mensagem, é como que a igreja deve lidar com esse mundo. Primeiro lugar, se você é crente, você vai orar pela vinda de Cristo. Você vai sentir o que o meu concunhado Fabiano experimentou quando nós estávamos na casa do meu sogro, numa cidade do Rio de Janeiro chamada Arraial do Cabo. Estávamos passando férias ou feriado, chegou a notícia que o irmão do meu concunhado havia morrido num acidente de trânsito nos Estados Unidos. A notícia começou a correr pela casa. Nisso, meu sogro se viu diante da incumbência de ter que dizer para o meu concunhado, uma pessoa amável, quem eu amo muito, que o seu único irmão, ele tem uma irmã, mas seu irmão, que estava estudando nos Estados Unidos, um jovem cheio de vida, havia acabado de morrer. Eu me lembro da cena, do meu sogro se aproximando, meu concunhado sentado na cozinha, ele numa cadeira, a mesa comprida, e eu, quando vi o meu sogro chegando, eu me posicionei à direita do meu cunhado, ele sentado, eu em pé, meu sogro chegando. Jamais vou me esquecer da cena. O meu sogro dando a notícia, eu me agarrando no pescoço do Fabiano, meu concunhado, e ele dizendo uma única frase: volta logo, Jesus. Se você é crente, você anseia pelo fim do mundo. Se me fosse anunciado o fim do mundo amanhã, eu infartaria de alegria. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. E a volta de Jesus é uma exigência da razão esclarecida pelo Evangelho. Se eu creio num Deus santo, eu sou levado a crer que haverá um fim para esse planeta. Que Deus vai intervir e que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, isso é exigência da razão. Se Deus é santo, haverá um fim para esse planeta. Não vão ficar surgindo Adolf Hitlers ad eternum. Não vai, não vai e não vai. Não vai, porque Ele é santo, santo, santo. E anuncia na sua palavra que homens e mulheres vão ter que comparecer diante do seu tribunal. Então, lidar com esse mundo, se você não é um idiota completo, trancado em 4 paredes da igreja, não lê jornal, não põe pé em favela, não sabe o que está acontecendo nas prisões, como que funciona a Assembleia Legislativa do seu estado, você não vai se angustiar. Mas se você é crente e conhece esse mundo, você vai passar por crise de depressão, você vai chorar sobre Jerusalém. E se o Brasil não traz lágrimas a você, você precisa fazer um autoexame e saber se você se converteu ou não. Esse é um mundo que perturba. Toda hora, quase que o dia inteiro, eu me pego dizendo para mim mesmo: Pai, que mundo! Que mundo! Foi o que eu falei para o ministro da Dilma, Gilberto Carvalho. Marcou uma reunião no Rio de Janeiro para conversar com os movimentos sociais que estavam se posicionando contra a Copa do Mundo, entre eles o meu. Tentando nos convencer que a Copa do Mundo era uma coisa justa e boa para o Brasil. Me passaram a palavra. Eu falei: ministro, eu agradeço, Senhor, por esse espaço democrático, por chamar a sociedade civil para conversar.
Agora me diga uma coisa. Milhões de pessoas nesse país trabalham de 8 a 10 horas por dia. Gastam 4 horas por dia no trânsito. 6 vezes por semana. Ministro, essas pessoas têm o transporte descontado do seu salário e não têm direito à assistência médica. Recebem no final do mês R$740, ministro. Elas não têm tempo para o amor, não têm tempo para a poesia, para a literatura, para o contato com a natureza. Ministro, elas não vivem. Pergunto ao Senhor, como que num país como esse vocês encontraram tempo para organizar uma Copa do Mundo? E quando eu vejo a autoridade pública tentando justificar o injustificável, eu sou levado a dizer, que mundo? A reforma do Maracanã foi um tapa na cara do cidadão carioca. Nós não temos o direito de ter um Maracanã novo, quando nós sabemos que a 3 quilômetros do Maracanã há favelas, dentro das quais crianças não têm acesso à educação de qualidade. Então é óbvio que se você é uma pessoa engajada, se você não vive dentro das 4 paredes e sua única meta ministerial é manter a máquina eclesiástica em funcionamento, mas se você está com o pé na rua como Jesus Cristo, você vai precisar ter vida de oração para ou não se tornar cínico, você vai debochar de tudo, vai rir das utopias humanas, ou se tornar amargurado, vindo a perder completamente a esperança. Você vai precisar ter vida de oração. O quê? No mundo de sacerdotes, anciãos e escribas, maquinando a morte de Cristo, da opinião pública favorável à soltura de Barrabás e à morte do Filho de Deus, de Pilatos querendo salvar a sua própria pele, do agente do poder público torturando, sem quem dê voz para o oprimido. Você vai precisar de muita vida de oração, para não enlouquecer. Segundo lugar, olhe para isso aqui. Olhe para a sua vida, para a minha vida, para o que tudo isso representa. Que eu posso lhes dizer que isso aqui é um perigo. Nós podemos enlouquecer. E inconscientemente estarmos envolvidos na missão de matar o Filho de Deus, de destruir o Evangelho. E o pior, se chegamos à conclusão que a nossa igreja, a nossa denominação, o nosso movimento, a missão integral no Brasil, ou na América Latina, detém o monopólio da verdade que nós estamos vendo, que ninguém mais vê no planeta, nós corremos o risco de um estar alimentando a sandice do outro, sem que o percebamos. Por isso eu diria o seguinte: abram as janelas, andem com os diferentes. Não há evidência empírica que este movimento, não há evidência empírica, mostre-me, de que este movimento, que é a Igreja Presbiteriana da Barra, onde eu sou pastor, alcançou o estágio mais elevado do desenvolvimento intelectual da fé cristã no planeta. Tem evidência empírica disso? Então baixa a bola, urgentemente baixa a bola. E procure estar aberto até mesmo
para aquilo que a graça comum está fazendo entre os incrédulos. Hoje, eu não conseguiria lidar com os problemas políticos sociais do país sem a luz que tenho recebido através da vida de homens e mulheres que não professam fé em Jesus Cristo, mas que, em razão da imagem e semelhança de Deus que carregam e da ação da graça comum em suas vidas, falam aquilo que a igreja não consegue proclamar. Outro dia eu vi um sociólogo famoso do Rio de Janeiro numa manifestação numa favela. Estava em casa e vi o sociólogo Inácio Cano. Depois dei um Google em Inácio Cano, professor da UERJ, numa manifestação numa favela no Rio de Janeiro. Liguei para ele: Inácio, o que você está fazendo aí? Antônio, eu não me lembro bem a história, mataram aqui um menino e tal, nós viemos fazer uma manifestação, porque você sabe, né, Antônio? Nós devemos aprender a dar voz para os sem voz. Primeiro pensamento que me ocorreu: por que eu nunca ouvi uma declaração como essa sair da boca de um pastor? E sim da boca do sociólogo Inácio Cano. O que houve conosco? Outro ponto que nós temos que reavaliar: a nossa relação com a autoridade pública. Nós não podemos lidar com Pilatos como se estivéssemos diante do anjo do Senhor. Pilatos é um homem que defeca, urina, tem que fazer exame de próstata. Sabe, o batimento cardíaco dele é sustentado por Jeová, o nosso Deus. É um vapor. O avião cai e acabar nos seus sonhos. Então não pode nós lidarmos com esses homens de maneira crítica, parando o culto, para ver a autoridade pública que não acredita em Jesus Cristo falando sobre Deus. E não há nada mais insuportável do que ouvir uma pessoa que não nasceu de novo falando sobre aquilo que não crê. Quando começa aquele papo de o grande arquiteto do universo, dá vontade de vomitar. Eu diria o seguinte: a autoridade pública em contato conosco deveria ter uma forte experiência de criaturidade. Teve contato com a igreja, o sujeito se percebe como mortal. Outro dia eu estava falando nesses termos, no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, num evento da Assembleia de Deus. Local lotado. Nisso entra o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. E me pediram para fazer uma oração por ele. Bom, eu conheço o governador Marconi Perillo, da terra do Cachoeira, que com seu dinheiro irriga toda a vida política do estado de Goiás. Estado sanguinário, a polícia mata a rodo. O que eu sei é que depois que eu fui parar na favela, eu perdi o respeito pela autoridade pública no Brasil. E faço eco às palavras de Ricardo Boechat, da Band News. A classe política é o que de pior existe na sociedade brasileira. A corja, bandidos. Sem querer imputar o governador Marconi Perillo nada, mas sendo cristão, e vivendo no universo onde eu só conheço um ser diante do qual os meus joelhos tremem e caem no chão. Não venha me pedir
para eu adorar qualquer outro, porque na Bíblia está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, porque só Ele é santo, santo, santo. Aí orei: Senhor, ajude o governador do estado de Goiás a governar este povo como quem sabe que terá que prestar contas ao justo juiz do universo. O que não pode é o conselho de pastores procurar o governador cutucar o assessor e falar. Está me vindo palavra que eu não devo usar no púlpito. Olha essa cambada. Olha lá, olha para a gola clerical daquele lá, olha a gravata daquele safado, olha o Rolex pendurado no pulso. Aí o assessor dizia: pastor, ele chegou num carrão do ano aí, uma BMW, e tem até segurança. Pilatos dizia para os seus assessores, idênticos a nós. Esses dias eu falei sobre isso, sobre essa independência que nós temos que ter com relação ao poder público, em João Pessoa, na Paraíba. Um pastor me chamou num canto e disse o seguinte: olha, eu quero lhe contar uma história que foi vivida por mim, e você pode dizer para todo mundo que quem viveu fui eu. Havia um ministro da Dilma na minha igreja, membro da minha igreja, e que resolveu dar um almoço para a presidente Dilma, no qual ele queria que a presidente Dilma conhecesse o seu pastor, que sou eu. Aí chegou o ponto do almoço que a presidente Dilma foi apresentada a mim. E ela me fez, logo no início da conversa, algumas perguntas. Pastor, o que é um pastor? Como é que eu posso saber que o Senhor é do bem? Como é que eu posso saber que o Senhor não é igual a pastor fulano de tal? Não vou mencionar o nome. Pastor, outra pergunta: por que pastor fulano de tal prega tão bravo? Pastor, outra pergunta: eu não sei, pastor, olha, só me permita dizer, na minha experiência em Brasília, os pastores só me procuram para obterem concessão de rádio e terreno para as suas igrejas. Aí eu me lembrei logo daquela frase de Getúlio Vargas: em todos esses anos de vida pública, eu nunca vi uma pessoa me procurar para pedir alguma coisa para o Brasil. Agora, quando isso é feito por pastores, gente, eu lido com imprensa e com autoridade pública o ano inteiro. Eles não têm o mínimo respeito por nós. E nós estamos atravessando um período de opróbrio, de humilhação no nosso país, sem precedentes. É coisa de nós cairmos de joelhos, tal como Israel se ajoelhava depois de perder grandes batalhas. Nós estamos sendo humilhados. Quando um pastor vai para a internet para fazer deboche com a presidente da República pelo Twitter, é porque nós chegamos no fim do poço. E ninguém se levanta para denunciar. Os muçulmanos estão se levantando em várias partes do planeta para condenar o Estado Islâmico. Está chegando a hora de nós começarmos, no nosso país, a dar nome aos bois, sob pena de nós perdermos a credibilidade e todos dizerem que somos farinha do mesmo saco. Religião. Então, falar em missão integral significa falar sobre uma igreja que tem que salvar o mundo da religião. Isso é missão integral. Missão integral em que a igreja não está preocupada em salvar a humanidade das instituições religiosas. E o que isso vai significar para você e para mim? Pregação expositiva no poder do Espírito Santo. Abrir a Bíblia e deixar a Bíblia falar. E quem sair por aquela porta tem que sair podendo dizer o que o texto que foi escolhido como base da pregação diz.
Esse é um mundo no qual pessoas estão injustamente presas. E nós temos que nos preocupar com isso. Como diz Nelson Mandela, conhece-se a saúde da democracia de um povo pelo modo como trata os seus prisioneiros. E nesse ponto o nosso país é uma lástima. São quase 600 mil brasileiros perecendo em campo de concentração. E outro dia eu propus num encontro da Missão Integral que nós nos uníssemos para ter como bandeira a reforma do sistema prisional brasileiro. O ministro da Justiça havia antes declarado que ele preferia a morte a parar numa prisão brasileira. O ministro da Justiça. Me disseram o seguinte: se nós abraçarmos essa causa, a igreja não virá conosco, porque a igreja não quer vida mole para bandido. É a típica mentalidade de classe média. Porque você diz o seguinte, muito doido, ele merece estar ali. Outro dia, um deputado federal do Rio de Janeiro disse que Pedrinhas é bom para a segurança pública, porque quem comete crimes deve parar em Pedrinhas. E o discurso é o seguinte: nós não devemos ajudar pessoas nesta vida que são responsáveis pelos seus erros, pelos erros que praticaram, e que estão sofrendo em razão dos equívocos que cometeram em suas próprias vidas. Aí eu perguntaria para você o seguinte: e se Deus o tratasse assim? E o que dizer sobre o seu passado? Você não é responsável pela sua desgraça? E outro ponto. Vamos dizer o seguinte: você pouco se importa com o preso, você quer que todos morram. Você se importa com sua família. Pois eu diria o seguinte: até por esse motivo você deveria rever o seu ponto de vista. Porque não há como você manter muros de opressão sem que isso vaze para o lado de fora. Virá ordem lá de dentro para meter fogo em Natal. E você vai ter que contratar segurança, blindar o seu carro e viver no inferno, monitorando pelo telefone celular filho de madrugada na rua. Agora o ponto é que nós somos crentes. Nós servimos aquele que faz a chuva cair sobre justos e injustos. Nós servimos aquele que salvou o que estava morrendo na cruz. E outro ponto. Você sabia que 40% dos detentos do nosso país são presos provisórios que não foram julgados ainda? A justiça ainda não os condenou. Esses dias eu estive num presídio do complexo penitenciário de Bangu. Isso deve fazer 2 meses. Cheguei para o diretor de uma daquelas galerias com 1.900 presos e perguntei para ele: a partir da sua experiência de 10 anos comandando um daqueles presídios, o senhor pode dizer para mim que há pessoas aí dentro que não cometeram crime algum? Sabe o que ele me disse? Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Outro ponto: número incontável de pessoas pessoas que estão presas, cuja vida não representa a mínima ameaça para a ordem pública. Nenhuma. Eu, na minha experiência no sistema prisional, eu vi ladrão de bacalhau preso. O cara foi preso porque ele roubou um bacalhau. Eu vi um homossexual ser posto numa cela de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Um homossexual com os peitinhos, com aquilo tudo, com um corpo perfeito de mulher. E foi preso porque jogou pedra no carro em razão de ter sido insultado por alguém que o chamou daquela forma pejorativa, mediante a qual pessoas se dirigem a homossexuais. E na minha experiência no sistema prisional do Rio de Janeiro, eu vi muita gente que fez o vergonhoso e que quer mudar de vida.
e trabalhando nas carceragens da Polícia Civil, fazendo higienização de celas, levando sabonete, roupa, cuidando dos dentes dos presos, levando advogado, médicos ali para dentro, lutando para que eles tivessem acesso a banho de sol, entre outras coisas. Percebi que tudo aquilo me deu oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa brincadeira, eu batizei 50 das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. 50. Tinha dia que eu não tinha mão para interceder por tanto preso pedindo intercessão. Nós falamos aqui sobre opinião pública. E não é fato que nós temos que ensinar as nossas igrejas a ler jornal? Aqui o texto está falando da religião, do seu papel corruptor. E no Brasil, o que dizer? A vontade é de você se trancar num quarto e chorar, chorar e chorar. Porque essa bancada evangélica agora que foi eleita, vai representar mais um duro golpe na nossa reputação, porque haverão de propor o que de mais reacionário, retrógrado se possa conceber. Gente sem vida pública. Eu vi evangélico sendo eleito que nunca botou pé em favela. Não tem espírito público nenhum. Estão ali porque têm fascínio pelo poder. Agora, nunca se esqueça que quando alguma coisa acontece no país, na rua, você tem um repórter que vai lá cobrir. O repórter e o fotógrafo trazem o material para a redação. Ali você tem o chefe do caderno. O chefe do caderno, o editor do caderno, ele se reporta ao editor-chefe do jornal. Acima do editor, você tem o dono do jornal, os acionistas do jornal. E você tem o Bradesco, você tem o Itaú, você tem o governo do município, o governo do estado, você tem a União, você tem o Banco do Brasil. E mais, você tem o agronegócio, você tem as Casas Bahia, Ricardo Eletro, você tem aqueles que pagam o salário dos jornalistas. É inconcebível democracia sem imprensa. Eu sou eterno devedor ao trabalho dos meios de comunicação brasileiros, que tem dado voz a nós, do Rio de Paz. Fazemos manifestações pequenas, que ganham as primeiras páginas dos jornais do Brasil inteiro. E isso em razão dessa parceria com os meios de comunicação. Mas os próprios repórteres jornalistas com os quais eu convivo, eles dizem que a imprensa brasileira tem enfrentado grande dificuldade de se dedicar ao trabalho apenas de reportar. E isso em razão do papel do poder econômico no nosso país. Eu acabei de falar para vocês sobre o poder público, sobre a autoridade pública, sobre o governador, sobre o rei, sobre Pilatos. O que essa passagem nos ensina é lamentável por causa do horário, que o horário está avançado. Cada item desse deveria ser bem explorado por nós, na perspectiva de aprofundarmos o nosso conceito de missão integral. Gente, um mundo no qual Pilatos pode assumir o poder, nós não podemos nos dar ao direito de fazer pouco caso da política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E como diz Jean-Jacques Rousseau na sua Magnum Opus do contrato social, quando alguém diz, com respeito aos negócios do Estado, tipo assim, balançando o ombro, o que me importa? Diz Rousseau, pode-se ter certeza que o Estado está perdido. E a democracia não é a garantia de que nós vamos fazer Pilatos dormir com fralda geriátrica. Porque, entendam, político só funciona quando vai para a cama dormir apavorado com a reação do povo. Nas manifestações do ano passado,
Eu estava em Brasília, eu estava no Congresso Nacional, eu vi o senador Pedro Simon dizer para mim, eu nunca vi o Congresso Nacional trabalhar desse jeito. Em todos esses anos de vida pública, esse é o Congresso que eu sempre sonhei. Presidente Dilma apavorada, estavam todos em estado de perplexidade, porque o Brasil foi para a rua, e pedindo o que era justo. O que eu diria para vocês é o seguinte, eu não estou propondo que a igreja deva fazer isso como instituição. O que eu estou dizendo é que no discipulado nós devemos ensinar as pessoas a terem espírito público e que o poder público tem que ser vigiado. Pilatos não pode ficar solto. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Não pode. E o que falar da polícia? O que a polícia fez com Jesus? Vocês acham um horror o que foi feito com Cristo? As 2 sessões de tortura, cusparada, murro na cara, os açoites, foi um horror, o deboche, o escárnio, foi um horror. Só que o que fizeram com Jesus Cristo acontece no nosso país manhã, tarde e noite. Isso aqui se chama violação dos direitos humanos. Eu espero, olha aí gente, antes de eu morrer, ver compromisso com a defesa dos direitos humanos se tornar algo mais importante do que pornografia no conceito de espiritualidade do povo evangélico brasileiro. Não estou dizendo que pornografia seja bom para a alma, é perda de tempo, porque cedo ou tarde o contato com esse tipo de imagem vai levá-lo a realizar suas fantasias, destruir sua reputação, roubar sua paz. Mas nós não podemos nos esquecer do fato de que há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras, que nem todos os mandamentos têm o mesmo peso, e que a Bíblia fala muito pouco sobre sexo e muito sobre direitos humanos, sobre justiça social. Por que Jonas foi a Nínive? Para profetizar contra a violência de Nínive. E Deus continua fazendo a você e a minha pergunta que fez a Caim: onde está Abel? Como é que é? Onde está Abel? Teu irmão. Está perguntando para você e para mim. Para mim é muito esquisito, gente, viver num país com tantas violações dos direitos humanos e a igreja não estar precisando de coragem para viver a fé. Se você não está precisando de coragem para viver o cristianismo, procure saber se você está seguindo Jesus Cristo. Porque um cristão não pode ver o que fizeram com Jesus Cristo, ver a polícia atuando dessa forma e permanecer calado. Por isso que no Rio de Janeiro, quando meu telefone tocou, a família do Amarildo quer falar com você, imediatamente eu fui para a favela da Rocinha, levei minha câmera, filmei, fotografei, entrevistei os moradores e cheguei à conclusão: a polícia matou o Amarildo. E começamos a campanha Onde está Amarildo? Depois a campanha virou para quem matou Amarildo. Até que a Polícia Civil, mediante muita pressão da sociedade, dos movimentos sociais, da imprensa, trabalhou duro e descobriu que Amarildo foi morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cerca de 20 policiais estão presos. É claro que eu não estou apresentando o lado completo da questão, eu sou filho de policial. Ontem morreu um policial no Rio de Janeiro, mais um policial baleado. E que essa polícia é usada, é pouco valorizada, é lançada às feras. Mas é uma polícia que mata muito. Só no Rio de Janeiro, no governo Cabral, foram mais de 5.500 autos de resistência. Mais de 5.500 pessoas que morreram em confronto com a polícia. Na minha experiência de campo, eu posso garantir para vocês que a maior parte dessas mortes foram execuções. Tiro a queima-roupa. Ou seja, a pessoa poderia ter sido levada para a delegacia de polícia. Então, eu concluo dizendo o seguinte: esse é o mundo no qual nós vivemos. A religião botando na boca de Deus o que Deus nunca falou, Pilatos querendo se perpetuar no poder, a opinião pública sendo manipulada e abraçando o que é injusto. É um mundo de tortura na prisão, de abuso de poder, de violação dos direitos humanos.
Nós precisamos, gente, para viver nesse mundo, de uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, antenada, que tem a Bíblia em uma de suas mãos e o jornal na outra, uma igreja corajosa, uma igreja que desperte os seus membros para a vida pública, que os discipule, a fim de que não seja predominantemente assim. Transformar isso aqui no Éden, eu não tenho fé para isso. Mas não precisa ser tão ruim quanto é. E graças a Deus por aqueles que um dia acreditaram assim. Na década de 60, se eu fizesse o que eu estou fazendo hoje, as minhas manifestações de rua, eu seria morto. Outro dia eu estava numa manifestação, um voluntário nosso virou-se para mim e disse o seguinte: poxa, Antônio, é muito interessante agora eu me ver do outro lado. Eu falei, como assim me ver do outro lado? Porque ele tem uma certa idade. Ele já deve ter uns 75 anos. É membro lá da minha igreja. Ele falou, porque na década de 60 eu servia nas Forças Armadas, na aeronáutica. E eu era enviado pela aeronáutica para vir aqui, para esse mesmo lugar. Nós estávamos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na rua, na praça, ali no centro da cidade, perto das barcas. E a ordem do quartel era para descer o fogo nos manifestantes. E aí depois ele falou uma coisa assustadora. E eu me lembro dos meus companheiros voltando para a base aérea, contando das suas experiências com os presos políticos. E como que eles colocavam os militantes políticos no avião, decolavam e os jogavam vivos no Oceano Atlântico. E ele disse ainda mais, e pastor, quando eles voltavam para a base aérea, eles morriam de rir, descrevendo o desespero do preso político para preservar a sua vida. Graças a Deus por aqueles que lutaram pela democracia no nosso país. De maneira que transformar num Éden, a Bíblia não nos dá essa esperança. Mas curas substanciais, conforme dizia Francis Schaeffer, avanços podem ocorrer, mas desde que deixemos de ver a igreja como um hospital e passemos a ver a igreja como um exército de gente intrépida, corajosa, bons soldados de Cristo, e que com inteligência, ousadia, fome e sede de justiça, no poder do Espírito Santo, confrontam os que estão torturando, confrontam Herodes, ajudam a multidão a conhecer a verdade, e passam dia após dia a igreja em revisão, para saber se nós não transformamos isso aqui naquilo lá. Igreja reformada, sempre se reformando, sempre avaliando. Lá na igreja eu costumo dizer, desconfiem de mim, eu posso enlouquecer. E no Brasil não há ortodoxia que resista a uma amante na vida do pastor. Ele se apaixona por uma mulher fora do casamento, ele muda a sua teologia e passa a pregar o que nunca pregou. Então vigiem. Sou filho de Adão. Bíblia aberta o tempo todo. Então esse é o mundo que vivemos. Mas dá para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o irmão Pedro Arana fazer uma oração por nós. Para mim é muito constrangedor pregar sobre essas coisas perante um homem que tem muito mais experiência com esse mundo do que eu tenho, que vive isso desde o período que eu era criança. E eu vou pedir para que ele interceda por nós. Eu soube que ontem ele pregou num espanhol que todos puderam compreender. E eu vou pedir para que o irmão Pedro Arana faça essa oração pela nossa igreja.
Gente, vamos pedir um avivamento diferente. Um avivamento em que esse mundo seja confrontado. Que tenhamos um novo tipo de discípulo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Padre Celestial, Nosso Pai Celestial amado, te damos gracias en esta noche te agradecemos, Senhor, nesta noite. porque hemos escuchado tu palabra. Temos ouvido Tua palavra. Tú nos has hablado a través de tu siervo O Senhor tem nos hablado pelo Teu servo, por el poder del Espíritu Santo. pelo poder do Espírito Santo. Amado Señor, te queremos suplicar Senhor amado, nós pedimos nesta noite, que no seamos solamente oidores, não só sejamos ouvidores da palavra, sino hacedores de la misma. senão também que vamos ser fazedores da mesma. Señor, tú tienes diferentes dones en tu iglesia. Na Tua igreja, Senhor, você tem muitos dons. Tú llamas hombres y mujeres para hacer tu voluntad. O Senhor chama homens e mulheres para fazer Sua vontade. Queremos suplicarte Oramos, Senhor, que tú nos hagas dóciles a tu llamado, que possamos ser sensíveis a Teu chamado, que podamos responderte con fe, que possamos responder-te com fé, que tú nos des todo lo que nos falta, que tudo o que precisamos, Senhor, venha de Ti, pero que pongamos nuestras vidas en tu altar. para que nossa vida seja colocada para a Tua vontade. Señor, te rogamos que podamos dar un testimonio digno del Evangelio, Oramos, Senhor, para que possamos ser um testemunho vivo do Evangelho. que tu iglesia aquí en Brasil Que Tua igreja aqui no Brasil reciba una visitación especial receba uma visitação especial del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y esto que te pedimos juntos, y esto que te pedimos juntos, Oramos juntos, Senhor, e te pedimos también por la iglesia en Perú. também pela igreja no Peru. Te rogamos que tú nos visites con el poder de tu Espíritu Pedimos que o Senhor nos visite com o poder do Espírito y que tu palabra sea la que nos dirija. e que a Tua palavra seja quem sempre nos dirige. Señor, tenemos tantos problemas en común, Senhor, temos tantos problemas em comum, como hemos escuchado, este es el mundo en el cual vivimos, como temos escutado, este é o mundo em que estamos vivendo. pero en este mundo tú estás presente. Pero neste mundo o Senhor está presente. Tu iglesia está en este mundo Tua igreja está neste mundo y en toda su debilidad tú tienes el poder y la gracia e o Senhor tem o poder e a graça suficiente en medio de su debilidad. no meio da sua própria fraqueza. Amado Señor, Nosso escucha Deus nuestra amado, oración escuta nossa oração. por amor de Jesucristo nuestro Señor. Pelo amor de Jesus, nosso Senhor. Amén. Amém. Nuestro hermano Leandro me pidió que dirigiera unas breves palabras para los jóvenes, O irmão Leandro pediu para mim dizer umas poucas palavras para vocês, especialmente para los jóvenes. especialmente para os jovens. Y vino a mi corazón, a mi mente, un texto de la Biblia. E veio no meu coração um texto da Bíblia. Y todo lo que hagamos, Tudo o que façamos, sea de palabra o de obra, seja de palavra ou de obra, hagámoslo para la gloria de Dios. seja feito para a glória de Deus. Hemos escuchado en estos días la importancia Temos ouvido da importância de proclamar la palabra de Dios. proclamar a palavra de Deus. Yo los invito a que comencemos un estudio serio de la Biblia. Meu convite para vocês é que comecemos um estudo sério da Bíblia. Creo que una de las cosas más tristes de la iglesia en América Latina, Acho que uma das coisas mais tristes da igreja na América Latina, que escuchamos muchos testimonios buenos, escutamos muitos bons testemunhos, escuchamos muchas historias, também muitas histórias, pero pocas veces
se predica sobre el texto que se lee. mas poucas vezes é pregado o texto que está sendo lido. Y si no se entiende el texto, E se o texto não é entendido, tampoco se puede aplicar não é possível aplicar para el contexto en el cual vivimos. para o contexto em que estamos vivendo. Nosotros creemos que necesitamos más la palabra de Dios Nós acreditamos que precisamos mais da palavra de Deus y que oremos los unos por los otros. e que precisamos também orar uns pelos outros. La oración marca nuestra Ahora- dependencia de Dios. A oração marca a nossa dependência de Deus. Lo que estamos encargados para hacer en este mundo O que é está- nossa responsabilidade para fazer no mundo necesita el poder de Dios. precisa do poder de Deus. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O Senhor Jesus falou: separados de mim nada podeis fazer. Pero hacemos muchas cosas Mas, separados de Él. mas a verdade, fazemos muita coisa separados dele. Yo entiendo que lo que quiere decir es, sin mí, nada que tenga la aprobación de Dios y el poder de Dios pueden hacer. Minha compreensão é: se não estou com vocês, nada que tenha o poder de Deus pode ser feito. Nada que tenga valor eterno, Nada que tenha valor eterno. nada que perdure más allá del tiempo. Nada que permaneça além do tempo. Entonces, dependemos de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, Então vamos depender de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo y todo para la gloria de e Dios. tudo para a glória de Deus. Amén. Amém. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos nos colocar em pé. Creo que mejor lo digo nomás, va a ser sencillo. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.